No vídeo de hoje a gente vai ver sobre body, head, H1 até H6, né, que são os headings, e a tag P, né, são os elementos HTML que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, vou começar aqui indo ao vivo aqui no meu Go Live, né, do meu Live Server. Ele abriu aqui no meu browser já o arquivo elementos 1, né, que eu criei no editor aqui. Então, para começar, para ir Go Live, a gente precisa, né, criar o body, né, que a gente já viu no vídeo anterior. Então, o documento básico HTML, ele precisa ter o head e o body, né? Esse é o básico. O body é onde vai o conteúdo da página, né? Então, eu vou colocar aqui esse conteúdo aqui dentro do body, né? Isso aqui não é nenhum segredo, a gente já tem esse exemplo, tá? Então, o body serve para, como o nome já diz, é o corpo da página. Então, toda essa área que a gente vê é o body, né? O head, né? O head, ele vem, a gente pode iniciar ele, deve, né? Porque é um padrão, iniciar ele antes do body, né? Primeiro deixa eu explicar o que é uma tag, né? Uma tag, ele é esse padrão aqui, HTML, né? No caso aqui da tag HTML. Ele é um padrão que a gente cria uma tag como, eu vou escrever uma tag fictícia aqui, com esse sinal de menor, o nome da tag e o sinal de maior. E a gente deve fechar a tag, né? Que é a mesma coisa, só que a gente coloca uma barra antes do nome, ok? Então, o conteúdo da tag vem no meio entre o início e o fim. Então, essa é a abertura da tag, esse é o fechamento da tag. Em HTML, tem algumas tags que você não é obrigado a fechar ela, né? Porém, é boa prática sempre fechar a tag. Mas, por exemplo, o que a gente vai ver numa tag BR, por exemplo, ela não tem o fechamento normalmente. Assim como a tag image e algumas tags. Só que é bom, mesmo quando não existe o fechamento da tag, a gente colocar uma barrinha no final para dizer que ela é uma tag auto-fechável, né? Vamos dizer assim. Então ela já abre e fecha. Isso é boas práticas de código. Então uma tag é esse padrão aqui. E a gente pode ter N tags embaixo de uma tag. Então pode ter uma tag filha de uma tag, uma filha dessa próxima tag, pode ter essa cadeia toda de tags, né? E o head é onde a gente vai colocar informações gerais do documento, né? Como, por exemplo, os scripts de JavaScript que a gente precisa carregar na nossa página, eles vão normalmente ser iniciados aqui no head, tá? Também tem os estilos CSS, a gente pode iniciar, deve aqui no head, a gente pode dar informações usando meta tags aqui, mas isso daqui já é um negócio que, conforme a necessidade, a gente pode implementar. Uma coisa para a gente verificar se o nosso head está funcionando é o título aqui da página. A gente pode definir o título no header, que é aquele título que aparece aqui no browser, né? Então, eu vou colocar aqui um título, que é uma tag title, né? Chamado elementos HTML, por exemplo. Porque esse é o primeiro elemento HTML que a gente vai mexer. E quando eu salvei já esse arquivo aqui, quando eu vou aqui no browser, agora o nome da tab é elementos HTML. Então, a gente deu um título para a nossa página, que é definido aqui no head, né? Então, como eu falei, o head pode ter muitas outras tags aqui para fazer determinadas coisas diferentes, mas é assim que a gente usa a tag head, né? Só que a gente também tem uma outra coisa em HTML que chama headings, né? Headings, que são os cabeçalhos, são as tags de cabeçalho. Então a gente pode ver que o texto no browser, por padrão, normalmente é 16 pixels, é uma fonte padrão da máquina que você está trabalhando, mas com 16 pixels, e esse é normalmente o padrão do browser. Isso da gente vai começar a mexer com estilo de
de texto, essas coisas com CSS. Mas aqui eu vou mostrar sobre os headings padrão, né? E os headings padrão são, a gente usa a tag H1, H2 até a H6, tá? Então vamos deixar aqui H2, H3. Eu gosto do Visual Studio, assim como outros editores, que você não precisa digitar sinal de menor, H5, sinal de maior, e aliás ele já fecha automaticamente a tag. Se só digitar aqui, por exemplo, H6 e dar um Enter, ele vai já colocar o escopo aqui, colocar o snippet, né, que chama um códigozinho já com o formato daquela tag. Tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui cabeçalho 1, e aí a gente pode usar replicar aqui esse código e colocar aqui 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os tipos de cabeçalho que a gente tem. Agora eu vou mostrar aqui na página como eles são representados. Então a gente tem aqui automaticamente um estilo com esses cabeçalhos que ele já me quebra a linha, né? Então isso vale saber que H1 até H6 são tags de bloco, né? Que eles criam um bloco. Ou seja, uma tag de bloco ela quebra a linha automaticamente. Não é como, por exemplo, esse texto que está quebrado no documento, né? Aqui, ó. Só que ele aparece todo na mesma linha. Então eles são tags de bloco. E ele tem já um estilo pré-definido. Ele já tem o tamanho maior para o cabeçalho 1, para o cabeçalho 2 vai diminuindo conforme o número que a gente vai colocando. Essas tags são muito usadas hoje, principalmente elas são importantes para os SEO, né, que são os robôs de busca na internet. O Google, por exemplo, usa bastante o heading para achar o tópico, o título da página. E, por último, né, desse vídeo aqui, a gente vai colocar a tag P. A tag P é só para digitar alguns textos. Eu tenho esse texto que a gente costuma usar aqui para desenvolvimento, chamado Lorem Ipsum, né? Aqui no Visual Studio Code, se você quiser colocar um texto falso na página, você vem aqui, eu digitei aqui, ó, P, né? Que é a tag P, ele já me abre e fecha a tag. E é só digitar aqui Lorem, né? E dar um Enter. Aí ele já coloca todo esse texto gigantesco aqui. E aí eu vou salvar o arquivo, a gente vai ver o Lorem Ipsum aqui, tá? E o tag P também é uma tag de bloco, tá? Então eu vou duplicar essa linha e coloquei um outro igualzinho embaixo. Então a gente vai ver que ela quebra a linha, tá? Aqui, ó, a primeira linha e a segunda linha. E essas tags, e a tag P, ele dá como se fosse uma linha extra, né? Além então é um parágrafo. O P significa parágrafo. Ele cria parágrafos na página, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o Inspector. Vou colocar aqui para a direita. E eu vou habilitar o modo responsivo, tá? Responsivo porque eu posso diminuir e aumentar o tamanho do browser para ver como que o texto ficaria em telas menores, tá? Isso a gente também vai ver na aula de CSS, como trabalhar com responsividade. E a gente pode ver que o texto no HTML se adapta ao tamanho da tela. A gente não precisa se preocupar, né, com o tamanho dele se a gente quiser mostrar um parágrafo inteiro. Então, também é muito prático. Mas, por exemplo, e se eu quiser quebrar uma linha só, né? Como a gente já viu no vídeo anterior, vamos supor que eu tenho esse texto, aí eu tenho um outro Lorem, né? E aí, só que eu quero quebrar a linha deles, porque se eu não quebrar a linha, né? Eu vou remover aqui. Só quebrei a linha aqui, o meu código ele não entende que foi quebrada a linha. Ele já começa outro texto. Aqui, ó, né? Então, para quebrar a linha, a gente coloca um BR, né? E aqui com o BR, eu não preciso colocar esse fechamento da tag aqui no final.
mas eu gosto de usar para indicar que não é uma tag que abre e fecha. O HTML não precisa disso, mas é uma boa prática que eu sigo. E aí, quando eu quebrei essa linha, ele já colocou o Loren aqui, ó. Na linha de baixo ele estava começando aqui, mas sem quebrar uma linha extra. O P faz isso, né? O P quebra uma linha extra, que é para indicar que foi um novo parágrafo. Mas se for uma quebra simples de linha, a gente usa o BR. Então é isso para o vídeo de hoje, focado em pequenos tópicos mais específicos, né? Mas é importante que você exercite, porque tem uma frase que o pessoal chama que é tutorial hell. E isso daí é o que? Quando a gente vê muitos vídeos, muitos tutoriais e vê muita informação, pensa que aprendeu, mas quando chega na hora de implementar no computador, não sai, né? Dá um branco e a gente não consegue fazer nada, não consegue nem sair do ponto inicial para alguma coisa, a gente trava. Isso é porque a gente assiste o tutorial, mas não pratica. Então, por isso é o foco. Pequenos contextos, pequenos conteúdos, e aí exercite essa coisa que a gente viu hoje, crie páginas e várias páginas crie várias páginas com vários conteúdos e exercite exatamente o que a gente está fazendo para ficar memorizado, como trabalhar com cada coisa, como que a gente posiciona o cabeçalho, por exemplo, eu vou arrastar o cabeçalho entre os dois blocos. Faça brincadeiras com os cabeçalhos, com os parágrafos, e aí até você ficar confortável com esse conteúdo. Então essa alteração que eu fiz ficou desse jeito, por exemplo, cabeçalho 1 tem algum texto, cabeçalho 2 até o 6, porque eu joguei tudo aqui, aí tem outro texto aqui. Então era isso para o vídeo de hoje, um abraço e até o próximo vídeo.